O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus que nos acompanha ao vivo pela Rede Século XXI, em todos os lugares do Brasil e também do mundo, pelos canais de comunicação. Hoje a igreja está em festa. Nós celebramos a memória de São Mateus, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. São Mateus não foi apenas apóstolo, seguidor de Jesus, mas autor de um dos chamados evangelhos sinóticos. O primeiro, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, na sua teologia, ele procura sempre enfatizar o reino de Deus. Este é o centro da sua mensagem, o centro da missão de Jesus. É claro, além de realizar a salvação a toda a humanidade, Mateus, ele gosta muito de destacar esta missão primeira de Cristo. Jesus veio a este mundo para anunciar o reino de Deus, para anunciar o céu. Em Mateus, Jesus Cristo é apresentado como o Emanuel, ou seja, o Deus conosco, o Deus que caminha junto de cada um de nós. Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, não está distante da nossa vida, não está distante da nossa história, não está distante do nosso coração, mas Ele sim, o Emanuel, Ele caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Jesus está presente. Por isso, você que se sente muitas vezes sozinho, entristecido, abandonado, diante dos problemas, diante das tribulações e das enfermidades, lembre-se, Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus que está comigo, é o Deus que está com você, é o Deus que está conosco. No Antigo Testamento, Moisés é aquele que realiza a libertação do povo de Israel, é aquele que conduz o povo da opressão e da escravidão para a liberdade, a caminho da terra prometida. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo é apresentado, queridos irmãos e irmãs, como o novo Moisés, como aquele que veio nos entregar a nova salvação, a nova libertação. E é claro que tudo isso passa, logicamente, pelo anúncio do reino de Deus. E finalmente, nós chegamos na liturgia de hoje, no Evangelho, aonde o próprio Mateus, enquanto cobrador de impostos, enquanto um homem que era discriminado da sociedade do seu tempo, justamente pela sua função, justamente pela sua profissão, é chamado pelo próprio Cristo Jesus. Se engana quem pensa que Jesus Cristo chama aqueles que se acham os melhores. A palavra de Deus acabou de nos dizer, o Senhor, Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores.
O Senhor, Ele veio nos chamar. E é o Senhor que hoje também nos chama, para que possamos continuar esta missão de evangelizar, querido irmão, querida irmã. O chamado não é apenas para Mateus, há mais de 2000 anos atrás, mas este chamado de Jesus Cristo é um chamado atual. O Senhor nos chama hoje para que sejamos seus discípulos, para que sejamos seus seguidores. O Papa Francisco, no mês de julho do ano passado, de 2017, ele fez um discurso lá no Vaticano e ele falava, não é, como ser discípulo de Jesus Cristo. E ele dizia, pelo menos elencava 2 aspectos importantes e fundamentais na vida daquele que se propõe a seguir Jesus Cristo com amor e com fidelidade. E o Papa Francisco dizia, o discípulo de Jesus Cristo precisa ser íntimo do Senhor. Precisa ser próximo de Jesus. Precisa ter intimidade com Jesus Cristo. Deus quer isso de nós. O Senhor que nos chama não apenas ao seu seguimento, mas nos chama também a esta intimidade, através de uma ascese espiritual, de um caminho de espiritualidade, queridos irmãos e queridas irmãs. Jesus Cristo não pode ser alguém distante da vida do discípulo. É preciso que possamos trazer cada vez mais Jesus Cristo para perto da nossa vida, da nossa caminhada de fé, da nossa história. Não apenas nos momentos de tristeza, quando nós rezamos desesperadamente, meu Senhor, manifeste-se em minha vida, mas também nos momentos de alegria. É preciso que o discípulo seja íntimo do seu Senhor. E o segundo aspecto, não menos importante, é preciso também que o discípulo de Jesus pregue a mensagem do reino de Deus, pregue a mensagem do Evangelho e não a si mesmo, e não a si próprio. É preciso que a mensagem de Jesus Cristo, do seu Evangelho, esteja acima da nossa própria identidade. Não é? São Paulo nos falava a respeito disso ontem. Não é que eu esteja trabalhando muito, dizia Paulo, mas a graça de Deus tem trabalhado muito mais em mim. Que hoje, queridos irmãos e irmãs, ouvindo esta palavra, possamos nos tornar cada vez mais íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos anunciar o seu reino, anunciar os seus valores, sem nenhuma vaidade humana, para que a mensagem de Jesus, possa ser realmente passada, e não a nossa imagem, e não a nossa vaidade de discípulo, não? Jesus, ele chama aqueles que eram excluídos, aqueles que eram discriminados. E Mateus vivia numa profissão assim. No evangelho de ontem, Jesus ele perdoa aquela mulher pecadora que lava os seus pés com lágrimas e enxuga com os cabelos. Hoje Jesus chama um homem considerado pecador, um homem discriminado pela sua própria sociedade, porque ele cobrava impostos. Quem é que gosta de pagar impostos aqui? Dificilmente, não? Então, esta raiva, esta discriminação que o povo naquele tempo tinha para com os impostos, que eram pagos ali para o Império Romano, tudo isso era transferido também para o cobrador, um funcionário do imperador. Então, Mateus contava sim com esta rejeição popular. E o Senhor, quando passa, o chama. O Senhor, quando passa, o convida a ser o seu discípulo, a segui-lo mais de perto. E é interessante que o Senhor nos diz, não é? Aprendei de mim. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Eu imagino que com o nosso sistema de saúde hoje, ninguém vai ao médico a passeio, não é verdade? Por que nós vamos ao médico? Porque muitas vezes estamos nos sentindo mal. Aquele que vai ao médico vai para receber uma cura,
vai em busca daquilo que atormenta a sua própria carne, não. E Jesus é o médico dos médicos, queridos irmãos e irmãs. É o Senhor dos senhores. Nós que estamos muitas vezes ainda presos nas nossas imperfeições, escravos do nosso próprio pecado, devemos correr ao encontro de Jesus Cristo. Ele sim é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Você que muitas vezes anda se entupindo de remédio por conta, você que muitas vezes, não é? Corre à farmácia procurando curas desesperadas diante das suas dores, das suas enfermidades. Que você possa gravar essa palavra hoje no teu coração. Ninguém pode como Jesus. Ele sim é o médico dos médicos. Que hoje o Senhor possa derramar a sua cura, a sua libertação, o seu olhar misericordioso, especialmente àqueles que sofrem de depressão, aqueles que perderam a esperança da vida, aqueles que já não dormem, não descansam mais como nós conseguimos diariamente. Que Deus possa olhar não apenas pelas crianças, mas pela sua juventude, pelo povo de Deus que sofre desta doença que castiga, que mata o coração, que mata muitas vezes a alma e o desejo de viver. Que o Senhor coloque esta palavra dentro do nosso coração, da nossa vida, e que possamos testemunhá-la com alegria. Por isso, cura, Senhor, as nossas dores, cura, Senhor, as nossas imperfeições, pois o mundo precisa, sim, de discípulos que sejam alegres, felizes, contempladores, discípulos que sejam próximos de Jesus Cristo, não é? Como que eu posso falar de Jesus para alguém com a cara carrancuda, desanimado, entristecido? As pessoas vão dizer, nossa, você que é discípulo está assim? Não é? Não sei se eu quero ficar assim não. Não é verdade? É preciso a alegria de Jesus dentro da nossa própria vida. Mesmo sabendo que a nossa realidade é marcada por alguns desencontros, algumas dificuldades até mesmo de convivência, na primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, da carta de São Paulo aos Efésios, somos colocados diante de uma certa dificuldade que a comunidade enfrentava naquele momento. Dificuldade de relações, de relacionamentos, não é? E é diante disso que Paulo fala, com toda humildade e mansidão, eu vos digo, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Existem pessoas difíceis, complicadas de convivência. O que nós fazemos? Suportai-vos. Essa palavra é para você, que muitas vezes já está no trabalho, não é? Que muitas vezes está passando por perseguições, que muitas vezes não aceita o seu irmão, que muitas vezes não aceita a sua irmã. Que a palavra de Deus hoje toque no nosso coração. Suportai-vos com paciência no amor e na misericórdia. E que assim, queridos irmãos e irmãs, nós possamos crescer cada vez mais na intimidade com Jesus Cristo, como discípulos e como apóstolos dele também. É interessante que hoje nós celebramos com a cor vermelha. Quando nós falamos dos apóstolos de Jesus, dos seus seguidores, praticamente todos morreram de morte violenta. Praticamente todos foram martirizados, com exceção do evangelista e apóstolo São João. O único que morreu, que teve morte natural, mas que também foi perseguido, que também foi preso. E com Mateus não é diferente. Existe a tradição que diz que Mateus foi apedrejado, depois queimado e, como se não bastasse, ainda decapitado. Tudo isso por causa da ira daqueles que não aceitavam Jesus como médico dos médicos, como Senhor dos senhores.
Então a vida do discípulo nem sempre é uma vida de facilidades, mas é uma vida cheia de desafios. Mas o Senhor te chama, o Senhor te envia, o Senhor quer que você cada vez mais siga neste caminho rumo ao reino dos céus. Peçamos hoje a graça do Espírito Santo, peçamos hoje o poder de Deus, para que a nossa resposta neste mundo seja uma resposta cheia de amor, de fidelidade, mas antes de tudo, de compromisso para com o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.